Um dos poucos bons delegados da Polícia Federal que até 2022 comandou a PF de São Paulo, onde tomou mais de 3 bilhões da maior organização criminosa do país e mais de 500 milhões de reais oriundos de corrupção. Rodrigo Bartolomei foi o responsável por liderar uma investigação que levaria Lula e sua quadrilha para a cadeia, visto que Bartolomei indiciou o ex-presidiário por lavagem de dinheiro, corrupção ativa, propinas e subornos. Para o delegado que afirmou que o petista-chefe da quadrilha voltou a facilitar em negociações com o governo federal para com o primeiro comando da capital, a volta dos diálogos cabulosos com a facção, até mesmo a tentativa de assassinato de Rodrigo Bartolomei, do qual Lula teria envolvimento, já que através das investigações conduzidas pelo ex-superintendente foi possível descobrir que essa quadrilha atuou para desviar e lavar dinheiro. Os fortes indícios de que o governo do ex-presidiário vem facilitando o cometimento de crimes através de propinas e subornos para que cada provas, documentos, possam desaparecer, tendo um ministro da Justiça que até pouco tempo se encontrou com chefe de facção no Rio de Janeiro. O delegado Bartolomei levou documentos até para o FBI, onde acusa o governo brasileiro de montar uma quadrilha com indícios de membros de facção que receberam carta branca para atuar dentro de ministérios do governo, lavando e desviando dinheiro. O ex-superintendente da PF de São Paulo diz que a maior agência de investigação do mundo, o FBI, está preocupada em relação ao governo do ex-presidiário após saberem que Lula está diretamente envolvido com facção criminosa. Após Lula permitir que um narcoterrorista adentrasse em solo brasileiro, o FBI acusa o governo de Luiz Inácio de manter relações com a ditadura venezuelana, ao voltar a mandar dinheiro para manter o ditador Nicolás Maduro no poder. Até dezembro do ano passado, a PF de São Paulo havia dado um prejuízo de mais de 3 bilhões para a maior facção do país. Sob a liderança de Rodrigo Bartolomei, apreendeu mansões, carros de luxo e aeronaves que eram utilizadas por criminosos ligados ao ex-presidiário. A justiça brasileira, logo com a chegada desse governo de bandidos, mandou que os bens confiscados de chefes de facções fossem devolvidos, incluindo 300 milhões de reais apreendidos numa mega operação do FBI e a Polícia Federal, dos quais seriam para pagar subornos a políticos do PT. O delegado Rodrigo Bartolomei, após ser vítima de um atentado da organização criminosa PCC, onde teria acusado o ex-presidiário Lula de ser o mandante da tentativa de assassinato. Para o delegado que já mandou prender Luiz Inácio, além de ser o responsável por descobrir a ligação de Lula com o PCC em São Paulo, o delegado pediu pelo indiciamento do petista por formação de quadrilha, subornos e mais de 100 milhões em propinas, além de lavar dinheiro para a organização criminosa, do qual o processo foi arquivado pelo ministro Alexandre de Moraes, o mesmo ministro que mandou arquivar o pedido da Polícia Federal de São Paulo para investigar a ligação de Lula com o PCC, após a força-tarefa da PF descobrir o plano da organização criminosa para matar autoridades. De acordo com Rodrigo Bartolomei, o PT de Lula usa o PCC para lavar dinheiro através de empresas fantasmas. A PF de São Paulo em 2022 desmantelou um grande esquema que apreendeu 250 milhões que seriam de lavagem de dinheiro vivo que essas empresas estariam operando em São Paulo. O ex-presidiário Lula, que sempre teve um diálogo amigável com a organização criminosa, e isso não é novidade para ninguém, mas o delegado Rodrigo Bartolomei, tendo um alvo nas suas costas após mandar prender o atual presidente, tem irritado a organização criminosa, já que Bartolomei acusou Lula de ser mandante de assassinato, e o delegado comprovou para o novo superintendente da PF em São Paulo, que Luiz Inácio pode ter sido o mandante da tentativa de assassinato contra o delegado. O plano do PCC para o delegado, após ordenar que Lula fosse conduzido para a prisão da PF, criminosos estariam prontos para agir caso o ministro do STF Alexandre de Moraes não tivesse interferido na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aceitou o pedido de prisão de Lula, após o delegado relatar que havia sido jurado de morte pelo PCC por ter descoberto que Luiz Inácio foi apontado como mandante para assassinar Sérgio Moro e outras autoridades que foram responsáveis por investigar o esquema que envolve as duas maiores organizações criminosas do Brasil. Para o delegado Bartolomei ficou claro desde o começo das investigações que Lula, apontado como chefe de quadrilha, o envolvimento com o primeiro comando da capital. Os agentes federais do FBI chegaram à conclusão de que o ministro Alexandre de Moraes é integrante de uma organização criminosa especializada em beneficiar a criminalidade brasileira. Em reunião com autoridades da Polícia Federal, agentes americanos estiveram no Brasil com a missão de se reunir com os chefes da Polícia Federal,
pois, de acordo com o diretor-geral do FBI, há relatórios que detalham a participação de membros do Poder Judiciário do alto escalão da Justiça participando de esquemas ilícitos. Christopher Wray, numa live, explicou para os chefes da Polícia Federal que a agência norte-americana encontrou a fuga de milhões de reais do Brasil após o entendimento do Supremo Tribunal Federal de soltar criminosos internacionais que estariam aguardando para serem extraditados, porém a primeira turma do Supremo decidiu soltar através de habeas corpus. Para o delegado Rodrigo Bartolomei, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes deveria estar na cadeia. O atual superintendente da PF de São Paulo corroborou a nota do diretor do FBI avisando que encontraram uma série de elementos do envolvimento da Suprema Corte com o crime organizado no Brasil, e assinou um manifesto a favor de que seja instaurado processo contra o ministro Alexandre. Bartolomei citou que havia sido alvo de intimidação pelo ministro por ter dado seguimento numa investigação que envolve políticos ligados ao ministro. Bartolomei, que esteve pessoalmente em Washington na sede do FBI, entregou nas mãos de Christopher Wray sobre a interferência do Supremo em investigações que miravam os poderosos políticos. Bartolomei chamou Alexandre de Moraes de padrinho dos corruptos, e que o ministro teria blindado certos políticos de serem indiciados numa investigação que foi autorizada pelo diretor da PF, Márcio Nunes, com base em provas coletadas e analisadas por agentes federais, o que originou um pedido de prisão contra o ex-presidente e ex-presidiário Lula, do qual Moraes havia mandado o governo afastar o superintendente por pedir um mandado de busca e apreensão contra Lula. O ministro Anderson Torres decidiu não afastar o delegado Bartolomei, alegando que o superintendente apenas estaria fazendo o seu trabalho como chefe regional da PF. O delegado superintendente da Polícia Federal, Rodrigo Bartolomei, avisou que a Polícia Federal afirma ter elementos probatórios para indiciar novamente Lula. O delegado afirma que o ex-presidiário está envolvido em um grande esquema de lavagem de dinheiro em São Paulo e que a prisão de Lula poderia acontecer mais rapidamente se não fosse, mais uma vez, a interferência nas investigações do Supremo Tribunal Federal, que anulou provas envolvendo o petista, mesmo que a Polícia Federal tenha indiciado Lula num esquema de propina. Se o petista não tivesse sido descondenado pelo STF, provavelmente a sentença do criminoso seria muito maior, já que o delegado acusou formalmente o petista de ser chefe de quadrilha. Desde que tomou posse em 2021, a Polícia Federal, sob o comando de Bartolomei, bateu recorde em operações, e algumas dessas foram na apreensão de dinheiro vivo que seria pagamentos para políticos que estariam lavando dinheiro para o tráfico. Numa planilha, a Polícia Federal encontrou diversos codinomes, entre eles Barba do PT, Enio Tato também do PT. Ambos são deputados estaduais de São Paulo, e a Polícia Federal acredita que esses parlamentares lotaram em seus gabinetes membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Uma matéria publicada pelo site Valor Econômico diz que a empresa do deputado petista Enio Tato funciona como fachada para o PCC. De acordo com a Polícia Federal, a PF ainda acredita que diversas empresas estejam atuando para lavar dinheiro do crime organizado. Peritos da Polícia Federal realizaram uma perícia no aparelho celular apreendido e encontraram repasses milionários para uma conta no exterior em paraíso fiscal de mais de 60 milhões. Resta saber agora se o Poder Judiciário vai novamente interferir ou vão deixar a Polícia Federal fazer o seu trabalho, pois chegaram na alta cúpula do PT. Seria até motivos para caçar o registro político do partido, que, ao que parece, é uma subsidiária do PCC, ou seria melhor dizer, o PCC é uma subsidiária do PT. O policial federal Sanderson, que esteve com agentes federais norte-americanos que foram convidados a vir para o Brasil numa força-tarefa envolvendo as duas agências em cooperação, do qual o FBI trouxe alguns relatos de que teriam juízes atuando nas cortes superiores de forma criminosa. O FBI está oferecendo uma recompensa de $5 milhões para quem denunciar receptores de pagamentos de propina apontados pelo diretor do FBI, Christopher Wray. Mais de 30 figurões numa lista onde mostra informações de pagamentos atípicos de milhões de reais. Wray quer explicações da Suprema Corte Brasileira se existe a ligação de membros do Poder Judiciário com cartéis de drogas no exterior, pois autoridades americanas apreenderam diversos carregamentos de drogas que partiram do Brasil rumo aos Estados Unidos. Sanderson disse para os agentes americanos que a Polícia Federal estava sendo boicotada através de decisão da Suprema Corte Brasileira, que interfere constantemente em investigações da PF, e que por isso, investigadores estariam sendo até afastados para não poderem investigar a fundo esquemas que foram devidamente denunciados para autoridades do Ministério Público e Polícia Federal, e que deveriam ter sido investigados. De acordo com o deputado Sanderson, há claros indícios de que o envolvimento de ministro do Supremo em esquema de pagamentos para vender habeas corpus a empresários, políticos e pessoas do Poder Judiciário partiu do Supremo Tribunal muitas liminares de ministros que beneficiaram diversos criminosos,
dos quais chamaram a atenção da Agência de Investigação dos Estados Unidos, inclusive a soltura de lideranças de facções criminosas, que graças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, fugiram do Brasil. O FBI capturou diversos membros de facção criminosa nesses últimos meses, inclusive não vão ser deportados para o Brasil, simplesmente serão julgados e condenados para cumprimento de pena em penitenciária dos Estados Unidos. Sendo assim, a Suprema Corte brasileira não poderia determinar a soltura de mais bandidos da cadeia, através dos famosos habeas corpus das excelências Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O ministro Alexandre de Moraes surtou após saber que parlamentares haviam participado de reunião com agentes norte-americanos do FBI. O policial federal Sanderson, reeleito para o cargo de deputado federal, em live, conversou nesta segunda-feira após a vitória nas urnas, onde revelou que o ministro já está sabendo que o FBI está monitorando o ministro do Supremo. Para o diretor-geral Christopher Wray, que auxiliou os agentes da Polícia Federal a formar uma força-tarefa para combater a venda de sentenças de juízes das cortes superiores, que soltou inúmeros criminosos, alguns que, de acordo com os peritos do FBI, conseguiram de algum modo que o Supremo Tribunal Federal devolve-se o dinheiro apreendido que foi levado para paraísos fiscais, de modo que as autoridades brasileiras tivessem dificuldade de rastrear para onde teria ido todo esse montante liberado pelo STF, cabendo ao FBI, do qual tem jurisdição na maioria dos países, apreender novamente os valores milionários que saíram do Brasil. O deputado Sanderson, que esteve cara a cara com o diretor do FBI, onde entregou para Christopher Wray um relatório referente aos crimes cometidos pelo ministro do Supremo, onde mencionou a interferência do Judiciário na Polícia Federal que envolve poderosos políticos indiciados, julgados e condenados. Sanderson, que esteve na condução de investigar os mais de 50 habeas corpus em menos de um ano, do qual também chamou a atenção da agência norte-americana, pois assim como a Interpol tem o dever de monitorar criminosos internacionais, o FBI estaria de olho no Brasil, pois um número considerável de bandidos conseguiram fugir do país após o Supremo decidir acabar com a prisão em segunda instância. O diretor Christopher Wray considera gravíssimo a atual situação do Brasil, e por isso a PF e o FBI formaram uma parceria entre agências para combater o que foi chamado pelo deputado Sanderson de crime organizado patrocinado pelo Supremo Tribunal Federal. O agente federal Sanderson relatou que o comandante do Exército pediu para que fosse investigado por investigadores das Forças Armadas sobre o envolvimento entre Moraes e Lula, ao pedir todo o inquérito para ser enviado para o comando do Exército, para que finalmente não sofra interferência do magistrado da Suprema Corte, para determinar se Lula foi realmente favorecido pelo ministro Alexandre de Moraes, assim como determinou o delegado Rodrigo Bartolomei no inquérito que definiu Lula como chefe de quadrilha junto ao ministro do Supremo. Um dos delegados mais atuantes no combate ao crime organizado abriu inquérito para investigar lavagem de dinheiro para candidatos do PT em São Paulo. No inquérito, o delegado Rodrigo Bartolomei, chefe da Polícia Federal no estado, revelou que grande parte do dinheiro seria para financiar políticos desse partido, que são oriundos do tráfico de drogas. Traficantes usam empresas de fachadas para lavar dinheiro e uma boa parte seria o repasse como pagamentos para políticos envolvidos no esquema. A Polícia Federal apreendeu mais de 20 milhões em dinheiro vivo dessas empresas de fachada. E desde a posse do delegado Bartolomei, em maio do ano passado, a Polícia Federal tem dado um trabalho danado para os criminosos. Na sua gestão foram apreendidas toneladas em drogas e confiscado bilhões dos traficantes. O governo Bolsonaro acertou em cheio ao escolher um ex-chefe da Interpol para comandar a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O delegado ainda abriu 3 inquéritos para investigar o ex-presidiário Lula, após desmantelar um esquema milionário no estado envolvendo diretamente o petista. O delegado achou provas de que Lula recebeu dinheiro oriundo do tráfico. A Polícia Federal deu uma batida numa residência no ABC Paulista, junto com dinheiro em espécie, e também encontraram uma lista que contém codinomes de políticos de todo o estado de São Paulo, mais precisamente falando da Assembleia Legislativa do estado. Além dos codinomes, foram pagos valores altos para políticos do PT. A Polícia Federal ainda investiga possíveis delatores que possam identificar a quem pertence esses codinomes. Provavelmente estamos diante de mais um escândalo envolvendo o PT, mas como temos um Supremo Tribunal Federal, provavelmente vão querer abafar o caso e mandar varrer para debaixo do tapete, como fizeram com a delação de Marcos Valério, homologada pelo próprio tribunal.